Vamos concluir hoje a discussão do capítulo 3 das regras do método sociológico, capítulo no qual Durkheim está se esforçando para distinguir o que é normal e o que é patológico dentro de uma sociedade, ou seja, o que é que produz a boa saúde de uma sociedade ou o que é que pode comprometer a existência saudável de uma sociedade. Lembremos que, para fazer esta discussão, Durkheim, nas partes anteriores, recorre frequentemente às ciências naturais para distinguir o que é normal e o que é anormal. E, a partir daí, estabelece comparações com a sociedade para indicar o que é normal no interior da sociedade e o que é anormal no interior da sociedade. Para ele, não é fácil distinguir o que é normal ou patológico no interior da sociedade, a exemplo do que acontece, por exemplo, nas ciências físicas ou biológicas, uma vez que a sociedade ela tem uma dinâmica bastante distinta. Vejamos como Durkheim encaminha esta discussão final a respeito do normal e o patológico, e como ele trata, fundamentalmente, o exemplo do crime, para mostrar que, aparentemente, a presença do crime indica a existência de uma sociedade que está com a saúde comprometida, quando, na verdade, o crime ele é normal no interior da sociedade. Anormal seria não haver condenação ao crime ou, por outras palavras, haver uma legitimação e uma aceitação por parte da sociedade daquelas práticas que violam a boa saúde da consciência coletiva ou que violam o bom desenvolvimento da harmonia social. Durkheim parte, neste momento final do seu texto, do reconhecimento de que muitas das conclusões que extraímos da vida cotidiana são conclusões sem o mínimo embasamento científico. Na medida em que os indivíduos participam cotidianamente da sociedade, eles também acabam extraindo conclusões que não correspondem a qualquer verificação científica, mas tão somente conclusões baseadas em percepções subjetivas. Seria o conhecido terreno do eu acho, ou então, para a minha consciência, ou para a minha cabeça, a realidade é isto e ponto. Dirá ele, estamos tão habituados a resolver com uma palavra as questões difíceis e a decidir rapidamente, a partir de observações sumárias e à base de silogismos, ou seja, deduções, se um fato social é normal ou não, que esse procedimento talvez vá ser considerado inutilmente complicado. Não parece preciso dar-se tanto trabalho para distinguir a doença da saúde. Acaso não fazemos diariamente distinções deste tipo, ou seja, a partir das impressões mais fenomênicas da realidade? É verdade, mas resta saber se estas impressões que extraímos da vida cotidiana e a partir da qual estabelecemos deduções, elas estão sendo realizadas corretamente. A questão não é a ideia que se tem da realidade, e sim se aquela ideia que se formula da realidade não está contaminada pelo senso comum e pelas impressões imediatas e não científicas que temos da realidade. Durkheim, mais uma vez, recorre aqui ao campo da biologia para mostrar a diferença que há entre perceber o que é o objeto no terreno da biologia e perceber o que é o objeto, no caso, a vida social,
no terreno da sociologia. O biólogo, diz ele, resolve estas questões com relativa facilidade. Mas esquecemos, no entanto, que é muito mais fácil para o biólogo do que para o sociólogo perceber como cada fenômeno afeta a força de resistência do organismo e, com isso, determinar seu caráter normal ou anormal com uma exatidão praticamente suficiente. Em sociologia, a complexidade e a mobilidade maiores dos fatos obrigam a muitas precauções. Por outras palavras, a vida cotidiana ela não se repõe com a regularidade que podemos encontrar nos fenômenos físicos e químicos. Consequentemente, não dá para extrair uma conclusão definitiva de um determinado fenômeno social ou de uma determinada manifestação social, considerando apenas o primeiro momento desta manifestação, uma vez que a ação dos indivíduos no interior da sociedade vai introduzir necessariamente modificações posteriores em formas de ação que, no primeiro momento, eram consideradas legítimas, mas necessariamente não serão consideradas legítimas em um segundo momento. Prossegue ele observando que se há um fato cujo caráter patológico parece incontestável, é o crime. Ou seja, os indivíduos olham para determinadas práticas que se desenvolvem no interior da sociedade e imediatamente dizem: esta sociedade está doente, uma vez que uma sociedade saudável jamais registraria um crime qualquer, jamais registraria um assassinato, jamais registraria um latrocínio, jamais registraria um roubo ou outras práticas que comprometem a existência coletiva ou que invadem a vida privada e mesmo comprometem a vida pública. No entanto, dirá Durkheim, é um erro considerar que o crime seja revelador de uma sociedade não saudável. E isto porque o crime se observa em sociedades de todos os tipos. Isto quer dizer o seguinte: não há sociedade onde não se encontrará a prática de um determinado delito. Os delitos podem mudar de forma, a gravidade pode mudar de forma. No entanto, não existe sociedade capaz de não registrar a violação de certas leis comuns, de certos parâmetros que norteiam a ação coletiva. Daí Durkheim observar que, se o crime é normal, anormal seria não estabelecer uma pena para o crime, ou seja, uma pena para a violação de certas práticas que ferem os valores da consciência coletiva. Diz ele, não há fenômeno que apresente da maneira mais irrecusável todos os sintomas da normalidade, já que ele se mostra intimamente ligado às condições de toda a vida coletiva, como o crime. Fazer do crime uma doença social seria admitir que a doença deriva da constituição fundamental do ser vivo. Seria apagar toda a distinção entre o fisiológico e o patológico. Ou seja, considerar que uma sociedade é doente porque nela se verifica o crime seria a mesma coisa que dizer que as sociedades já nascem doentes, uma vez que, em todos os momentos históricos, desde os primórdios de uma determinada sociedade, é possível verificar práticas que ferem os valores da consciência coletiva e que podem comprometer a coesão da consciência coletiva. Para Durkheim, o que é normal é que haja uma criminalidade, portanto, que esta atinja
e não ultrapasse para cada tipo social certo nível que talvez não seja impossível de fixar, é desejável. Mas persistir na ideia de que é possível a existência de uma sociedade sem crime é pura ilusão. Vendo que o crime é normal, Durkheim sempre acentua a atenção, ou coloca a atenção, na necessidade de se estabelecer limites para os crimes e também penas para os crimes. Se o crime é normal, isto não quer dizer que a sociedade deve deixar que ele cresça no seu interior. E se o crime é normal, não significa também que a sociedade, ao combater o crime, deva aplicar penas desproporcionais em relação ao crime que foi cometido. Alguém roubou uma maçã em um mercado, a sociedade não vai estabelecer para este indivíduo uma pena de morte, uma vez que a gravidade do ato não comprometeria radicalmente a existência daquela sociedade. Portanto, medidas extremas podem ocorrer no interior de uma determinada sociedade, o que não quer dizer que todos os crimes, todas as violações de práticas que comprometem a consciência coletiva devam ser tratadas com o mesmo rigor ou com a mesma intensidade de punição. Durkheim observa que classificar o crime entre os fenômenos de sociologia normal é dizer que ele é um fenômeno inevitável, ainda que lastimável, devido à incorrigível maldade dos homens. Aqui ele joga para o terreno subjetivo a existência do crime, ou seja, os homens vivem com as suas paixões, vivem com seus desejos, com suas ambições, com seus egoísmos. Então, o homem não é bom por natureza. O homem, socialmente, é capaz de realizar ações que contrariam a vontade coletiva. Daí ele colocar que é um fenômeno lastimável, é um fenômeno inevitável, ainda que lastimável, devido à incorrigível maldade dos homens. O crime é um fator, parte integrante de toda sociedade sadia. Por que ele diz que o crime é parte integrante de toda a sociedade sadia? Porque só é possível identificar ou considerar que algo é crime se a consciência coletiva está considerando que aquela prática é prejudicial aos interesses coletivos. Se uma determinada prática que contribua para desintegrar os laços coletivos não são percebidos como negativos para a vida coletiva, isso significa que aí sim esta sociedade não estaria em boa situação de saúde. Uma sociedade, por exemplo, que não liga para a corrupção, que não liga para o crescimento dos assassinatos, que não liga, por exemplo, para o fato de que cada indivíduo está procurando ter uma bazuca em casa para se proteger, quando existem instituições que deveriam cumprir este papel, uma sociedade que vira as costas a estes problemas, aí sim teríamos uma questão a ser discutida no sentido de perceber se aquela sociedade está em bom estado de saúde ou não. Prossegue Durkheim observando que o crime é normal porque uma sociedade que dele estivesse isenta seria inteiramente impossível. Ou seja, uma sociedade que não condenasse práticas que conduzem à desagregação do coletivo, da vida social, simplesmente é uma sociedade que não poderia existir. Se cada um fizesse a sua regra e não houvesse um comportamento coletivo refreando estes tipos de atitudes, estas sociedades simplesmente não poderiam existir. Se o homem fosse o lobo do homem
e não houvesse punição para esta voracidade, nenhuma sociedade poderia se constituir dentro de uma perspectiva liberal. Peguemos aqui a ideia liberal. O homem é o lobo do homem. Significa que cada um quer fazer aquilo que é pleno para ele em detrimento do outro. Mas, se não houvesse punição para este tipo de comportamento, simplesmente a vida social seria impossível, uma vez que cada um olharia apenas para si e não para os interesses coletivos, a fim de preservar também seus interesses individuais. Para que, numa sociedade dada, os atos reputados criminosos pudessem deixar de ser cometidos, seria preciso que os sentimentos que eles ferem se verificassem em todas as consciências individuais, sem exceção, e com o grau de força necessário para conter os sentimentos contrários. Ou seja, seria necessário que todos pensassem da mesma maneira, de forma idêntica, com a mesma intensidade, que não houvesse diferença entre as consciências individuais. Ora, supondo que essa condição pudesse efetivamente ser realizada, nem por isso o crime desapareceria. Ele simplesmente mudaria de forma, pois a causa mesma que esgotaria assim as fontes da criminalidade, abriria imediatamente novas. Por outras palavras, mesmo se houvesse uma coesão mental extremamente elevada no interior de uma determinada sociedade, mesmo isso não é garantia de que certas práticas que ferem os interesses coletivos, que contrariam, portanto, o caráter das instituições, deixasse de existir. Além do que, uma tal uniformidade é uma impossibilidade absoluta, uma vez que as consciências, elas são distintas e nenhuma forma de sociedade conseguiria estabelecer parâmetros para homogeneizar as consciências. Observemos, por exemplo, que mesmo dentro de estados que possuem regimes extremamente fechados, aqueles regimes chamados ditatoriais e por outros ramos da literatura como totalitários, mesmo nestes estados, onde a repressão é bastante forte, isto não impede que surjam pensamentos de contestação àquele tipo de ordem social, apenas para termos uma ideia bastante clara de como é impossível homogeneizar as consciências, conforme Durkheim está atentando aqui. Para Durkheim, o crime é, portanto, necessário. Ele está ligado às condições fundamentais de toda a vida social, e por isso mesmo é útil, pois as condições de que ele é solidário são elas mesmas indispensáveis à evolução normal da moral e do direito. Ou seja, estas práticas que violam a consciência coletiva, elas acabam contribuindo para que a sociedade fique alerta no sentido de reforçar a consciência coletiva. É como se o crime fosse um sinal de alerta para os indivíduos descobrirem como é boa a vida coletiva e como é, portanto, necessário combater todas as práticas que podem comprometer a vida coletiva. De fato, prossegue Durkheim, não é mais possível hoje contestar que não apenas o direito e a moral variam de um tipo social a outro. Aqui ele está apontando para o fato de que não existe uma única consciência coletiva ao longo da história. Não existe uma única moral ou um único tipo de direito ao longo da história. O direito e a moral, ou seja, os valores que os indivíduos defendem e em torno dos quais estão dispostos a respeitar, que esses valores, eles mudam na medida em que a própria realidade vai mudando e que novas situações se apresentem para a consciência coletiva. É importante observar
que Durkheim não está em busca de uma lei única e geral para todas as sociedades. Ele entende que existem leis gerais que regem as sociedades, mas ele não está querendo estabelecer uma única lei geral para toda e qualquer sociedade, para todo e qualquer tempo histórico, a exemplo dos seus predecessores. Muito menos Durkheim está em busca da sociedade ideal. Para ele, um dos grandes obstáculos para que a sociologia pudesse surgir nos séculos anteriores foi que se olhou muito mais para aquilo que desejavam que a sociedade fosse e não para aquilo que as sociedades efetivamente eram. Voltemos, então, a Durkheim. O crime é, portanto, necessário. Ele está ligado às condições fundamentais de toda a vida social e, por isso mesmo, é útil, pois as condições de que ele é solidário são elas mesmas indispensáveis à evolução normal da moral e do direito. De fato, não é mais possível, hoje, contestar que não apenas o direito e a moral variam de um tipo social a outro, de um tipo de sociedade a outra, como também mudam em relação ao mesmo tipo. Ou seja, mesmo uma sociedade, ela se transforma internamente. Em relação ao mesmo tipo, se as condições de existência coletiva se modificam. Mas, para que essas transformações sejam possíveis, é preciso que os sentimentos coletivos que estão na base da moral não sejam refratários à mudança. Por outras palavras, a consciência coletiva se transforma, mas ela se transforma na medida em que as diversas sociedades estão preparadas ou amadureceram para estas mudanças. Lembremos que Durkheim aponta 3 caminhos possíveis para a consciência coletiva. No primeiro caso, a velha consciência coletiva resiste à nova consciência coletiva. No segundo caso, a nova consciência coletiva vence a velha consciência coletiva. E no terceiro caso, a nova consciência coletiva e a velha consciência coletiva se adaptam uma à outra. Ou seja, certos elementos da velha consciência coletiva se mantêm, mas os elementos novos da consciência coletiva também encontram espaço de legitimação no interior da sociedade. Portanto, estes processos é que podem garantir as mudanças ou que conduzem à presença de mudanças no interior de uma sociedade, ou mesmo a tentativa de uma determinada sociedade continuar sem que em suas estruturas não exista mudança nenhuma. Lembrando que, como a vida social é distinta do reino da biologia, por exemplo, impedir que uma nova consciência coletiva brote, ou então garantir que uma velha consciência coletiva seja imutável, está no terreno da impossibilidade, uma vez que a velha consciência coletiva sempre se defrontará com a necessidade de produzir algumas alterações em suas estruturas, enquanto que a nova consciência coletiva sempre encontrará também resistências por parte da velha consciência coletiva. Observemos, por exemplo, o que acontece hoje no terreno da Igreja Católica, onde assistimos a uma disputa permanente entre a velha consciência coletiva e a nova consciência coletiva dos cristãos. E como que, aos poucos, uma vai se adaptando à outra. Os pressupostos básicos do cristianismo não são abandonados, mas são incorporados novos valores. E estes novos valores acabam sendo também legitimados, mesmo no âmbito daquela corrente mais tradicional da Igreja Católica. Estes embates que existem no terreno religioso são um exemplo de como a consciência coletiva, ou seja, de como as morais, elas estão sempre em embate e como é dinâmica a vida social. Quanto mais fortemente pronunciada for uma estrutura, mais resistência ela oporá a qualquer modificação. Quanto mais forte for a corrente religiosa no interior do catolicismo, ancorada no
tradicionalismo, mais haverá resistências no interior da Igreja Católica. No entanto, quanto mais flexíveis forem as correntes no interior da Igreja Católica, por exemplo, mais serão propícios os ventos da mudança no interior da Igreja Católica, sem que a Igreja Católica deixe de ser Igreja Católica. Se não houvesse crimes, volta aqui Durkheim, essa condição não seria preenchida. A sociedade, ela não estaria se problematizando continuamente, pois tal hipótese supõe que os sentimentos coletivos teriam chegado a um grau de intensidade sem exemplo na história. Ou seja, os homens teriam homogeneizado as suas consciências de tal modo que não precisariam se deparar com problemas ou então tratar o crime enquanto crime, a violação das normas coletivas enquanto violação das normas coletivas, pois estas não existiriam, uma vez que teríamos de outro, em contrapartida, uma homogeneização das consciências. Nada é bom indefinidamente e sem medida. Portanto, nenhuma instituição percorre o terreno da história sem sofrer mudanças. Nenhuma consciência coletiva percorre o terreno da história sem sofrer mudanças. É preciso que a autoridade que a consciência moral possui não seja excessiva. Caso contrário, ninguém ousaria contestá-la, e muito facilmente ela se cristalizaria numa forma imutável. Isto só ocorre só se busca quando se constroem mecanismos repressivos tais que a manifestação das posições contrárias sejam inviabilizadas. Mas mesmo nessa situação, Durkheim considera que existem resistências no interior da sociedade que levam a problematizações contínuas da consciência coletiva e a disputa de novas consciências morais no interior da sociedade. Durkheim observa que a liberdade de pensar, por exemplo, ela foi conquistada a partir do momento em que se passou a tratar certas ideias como violações dos códigos morais das normas de conduta de uma sociedade. A sociedade entendeu, por exemplo, que os indivíduos possuem direito a ter liberdade de opinião. Ao acontecer isto, eliminar a possibilidade de liberdade de opinião passou a ser tratado como um crime, algo que viola a consciência coletiva. E a sociedade entendeu que é importante garantir aos indivíduos que se expressem no seu interior, e não apenas que professem a mesma ideia que foi imposta em tempos passados, ou então que se reprima a existência de ideias novas e contrárias. Para Durkheim, o criminoso não aparece em sua feitura, contrariamente às ideias correntes. O criminoso não mais aparece desse modo, ou seja, através de uma observação científica, empírica da realidade. O criminoso não mais aparece como um ser radicalmente insociável, como uma espécie de elemento parasitário, corpo estranho e inassimilável, introduzido no seio da sociedade. Ele é um agente regular da vida social, ou seja, em toda e qualquer sociedade, vamos encontrar aqueles que atuam contrariamente aos valores da consciência coletiva. O crime não deve mais ser concebido como um mal que não possa ser contido dentro de limites demasiado estreitos. Mas, longe de haver motivo para nos felicitarmos quando lhe ocorre descer muito sensivelmente abaixo do nível ordinário. Podemos estar certos de que este progresso aparente é, ao mesmo tempo, contemporâneo e solidário de alguma perturbação social. Se o crime é uma doença, a pena é seu remédio. Ou seja, para combater aqueles atos que ameaçam comprometer a consciência coletiva, a sociedade estabelece determinadas penas. As discussões que ela suscita têm por objeto saber o que ela deve ser,
para cumprir seu papel de remédio. Ou seja, se é um fato que a sociedade, para conter aquelas ações que violam ou comprometem a consciência coletiva, é necessário que a sociedade saiba dosar a pena. Por exemplo, na discussão a respeito da invasão da Praça dos Três Poderes. Para muitos, as penas deveriam ser perpétuas. Para outros, as penas deveriam ser de 40 anos, para mostrar que o Estado de Direito não pode ser violado. No entanto, os legisladores têm estabelecido uma pena de 14 a 17 anos, em alguns casos, até uma pena menor, por entenderem que nem todos participaram da mesma maneira daqueles atos e que nem todos atuaram com tal radicalidade dentro daqueles atos. Seria algo anormal no interior da sociedade se fosse passado uma régua de tal modo a dar o mesmo período de pena para aqueles que destruíram obras de artes ao invadirem a Praça dos Três Poderes e aqueles que simplesmente participaram das manifestações e acabaram dando um chute em alguma vidraça ou então forçaram a entrada na porta. São graus distintos de ação que, portanto, exigem graus distintos de pena. O que temos assistido hoje com estes julgamentos no Supremo Tribunal Federal é esta discussão que Durkheim está apresentando aqui. O crime é aquela ação que compromete os sentimentos morais da sociedade. No entanto, nem todos os crimes podem sofrer a mesma pena, uma vez que nem todos os crimes comportam o mesmo grau de periculosidade ou o mesmo grau de radicalidade. Daí que se o crime é uma doença, a pena é seu remédio. As discussões que ela suscita têm por objeto saber o que ela deve ser para cumprir seu papel de remédio. Mas, se o crime nada tem de mórbido, a pena não poderia ter objeto curá-lo. É importante observar que, por mais que existam penas, é impossível uma sociedade curar-se ou viver sem crime. O que a pena busca estabelecer é apenas uma compensação, no sentido, uma compensação para a sociedade face àquelas ações que feriram os sentimentos coletivos, portanto, feriram a moral dominante no interior daquela sociedade. A condenação, ela tem que ser proporcional aos atos na leitura de Durkheim. Não existe sociedade na qual não seja de regra, observa Durkheim, que a pena deve ser proporcional ao delito. Portanto, o legislador que aplicasse uma pena de proporção indevida para um determinado crime, ele não estaria agindo de acordo com o sentimento da consciência coletiva, mas tão somente com o seu julgamento pessoal. É muito comum vermos na imprensa determinadas penas estabelecidas pelos juízes em razão de que o indivíduo cometeu um pequeno delito, portanto, a pena é legítima, mas é ilegítima a quantidade de anos que o juiz atribuiu para aquele que cometeu o delito. O indivíduo pega um chocolate em um mercado e, de repente, o juiz estabelece para este indivíduo uma pena de 10 anos de prisão em regime fechado. Nesse sentido, o delito a pena é desproporcional ao delito cometido, uma vez que roubar um chocolate fere o sentimento da consciência coletiva, mas não ameaça colocar a sociedade em desmoronamento, ou seja, desintegrar a sociedade, sobretudo porque se trata de um ato extremamente individual e não de uma prática coletiva generalizada entre milhões e milhões de indivíduos. Prossegue Durkheim, observando na parte final deste capítulo que para que a sociologia trate
os fatos como coisas, ou seja, com determinado distanciamento, com isenção, e esta isenção é fundamental para que a sociologia se constitua enquanto ciência, o investigador tem que ser imparcial, tem que se comportar diante do objeto como se fosse uma tábua rasa, ou seja, não partir das pré-noções que tem do objeto, e sim investigar o objeto exatamente para demolir as pré-noções que foram feitas a respeito de uma determinada instituição, a respeito de uma determinada moral, a respeito de uma determinada sociedade. Para que a sociologia trate os fatos como coisas, é preciso que o sociólogo sinta a necessidade de aprender com eles. Ou seja, o sociólogo não pode partir da pré-noção ou então entender que aquele entendimento forjado pelo senso comum expressa o que aquele objeto é, o que aquela realidade é, e partir daquela compreensão que não foi matizada pela reflexão adequada. Ora, como objeto principal de toda a ciência da vida, tanto individual como social, é, em suma, definir o estado normal, explicá-lo e distingui-lo do seu contrário, se a normalidade não acontecer nas coisas mesmas, se, ao contrário, ela for um caráter que imprimimos desde fora nestas ou que lhes recusamos por razões quaisquer, acaba-se essa salutar dependência. O espírito se acha à vontade diante do real, que nada de muito importante tem a lhe ensinar. Portanto, se o pensamento se basear no senso comum, pouca coisa de útil se extrairá na compreensão, nos esforços de compreensão de uma determinada realidade. Para que a sociologia seja realmente uma ciência das coisas, ou seja, da realidade existente, é preciso que a generalidade dos fenômenos seja tomada como critério de sua normalidade. Ou seja, a sociologia ela tem por finalidade reconhecer quais são as manifestações sociais e identificar como que aquelas manifestações sociais elas fazem parte do desenvolvimento normal da sociedade. Nosso método, conclui ele, tem a vantagem de regular a ação ao mesmo tempo que o pensamento. Se o desejável não é objeto de observação, mas pode e deve ser determinado por uma espécie de cálculo mental, nenhum limite, por assim dizer, pode ser imposto às livres invenções da imaginação em busca do melhor. Portanto, se a sociologia não romper com o senso comum, fica impossível compreender adequadamente a sociedade e compreender também, ao mesmo tempo, o que é melhor para uma vida saudável na sociedade ou não. É importante observar que Durkheim não se coloca como um homem de ação. Durkheim está entendendo que a sociologia pode fornecer conhecimentos que iluminem o caminho para os homens de ação, ou seja, para o terreno da política. Esta distinção fica bastante clara nas linhas finais do capítulo, quando ele observa o dever do homem de Estado, ou seja, governantes e políticos, não é mais impelir violentamente as sociedades para um ideal que lhe parece sedutor, mas seu papel é o do médico. Ele previne a eclosão das doenças mediante uma boa higiene, e quando estas se manifestam, procurar curá-las. Ou seja, os homens de ação devem se apropriar do conhecimento sociológico para usarem estes conhecimentos em benefício da sociedade, e com isso garantirem que a sociedade possa ter um bom estado de desenvolvimento, possa ter uma boa saúde. Lembrando que saúde para Durkheim é quando as instituições funcionam de uma maneira harmônica, garantindo a solidez da consciência coletiva. Com estes elementos, encerramos esta longa discussão do capítulo 3 do livro As Regras do Método Sociológico. Capítulo este que tem por título geral regras relativas à distinção entre normal e patológico. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas
ou negativas, que de nossa parte continuaremos resgatando aqui tanto textos clássicos da sociologia, como também outros que possam contribuir na compreensão da sociedade contemporânea. É isto por hoje e até uma próxima.